Porque ele vive, posso crer no amanhã. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo fazer parte porque é um aprendizado para mim todos os dias, a cada episódio, a cada gravação aqui, eu aprendo muito com eles, cada escritor, escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. Este podcast, que é o Chave Mestra Podcast, traz aqui um pouquinho de cada escritor. Essa semana, em especial, nós estamos trazendo escritoras de um livro lindo. A capa ficou linda, o conteúdo maravilhoso. E a gente traz muito sobre fé, transformação, sobre a forja mesmo. Aquela que, para passar, não é só na alegria, mas muitas vezes nas dores. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa escritora deste livro lindo, que é o Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. Tem uma história incrível que eu vou contar agora. Eu não, ela mesma vai contar. Ela que é muito conhecida já, depois ela vai falar lá na região dela. E agora vai ser conhecida nacionalmente, viu? Porque o nosso livro lança hoje. Este livro, ele acontece o lançamento hoje, o lançamento nacional, e ele vai para fora do país, ele vai aqui, porque tem muitas escritoras de fora do Brasil. Então imagina só a história de todas elas, além de estarem aqui como um legado, alcançarem todo o Brasil e o mundo. Isso é maravilhoso, né? Mas eu não quero falar muito, porque eu quero deixar que ela conte toda a história. Ela está no capítulo 30, que tem como título A Cura para Dores Invisíveis. E com a gente aqui na mesa de podcast, a pastora Vânia. A pastora Vânia Cardoso. Tudo bom, pastora? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Me sinto muito privilegiada. Agradeço essa oportunidade dada pela editora para poder contar um pouquinho da minha história, dar meu testemunho de vida, porque às vezes nós dentro de casa fica lá e quer divulgar e quer que o mundo saiba o poder de Deus, o grande poder de Deus, o que ele faz, ele transforma, ele cura, ele liberta, muda a nossa história. Ótimo. E traga pra gente todas essas histórias, porque é tão importante, pastora, a gente divulgar tudo isso para que essas pessoas se identifiquem, né? É porque às vezes a gente acha que está no caminho certo. Sempre é assim. A gente sempre acha que tem razão. Sempre a gente acha que está certo. Mas na verdade é um trabalhar de Deus. E Deus, ele é como aquele pai que corrige o filho que ama. Ele permite certas dores nas nossas vidas para podermos subir de nível. Ele é aquele que corrige para nós sermos transformados, essa forja maravilhosa aí para podermos, né, ser aquela pedra preciosa que tanto ele espera, esse aperfeiçoamento para estar preparada para a salvação. Então, nesse livro eu tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, porque a cura das dores invisíveis que a gente carrega tanto na nossa alma. E eu volto a repetir, às vezes a gente pensa que está certo, mas Deus vai trilhando um caminho, traçando, até nos mostrar que a gente tem que ir ao arrependimento. Eu sou filha de pastor, cresci num lar cristão, vivi o Evangelho, preguei o Evangelho 40 anos. E eu fui entender Jesus como Salvador e Senhor nos meus 40 anos, depois de uma vida inteira de 40 anos de enfermidade. Eu aprendi que é nós perdoando que somos perdoados. E através do perdão recebemos a cura. Está tudo relatado aí no livro. Quero que você adquira um, porque eu creio que tem várias histórias, né? Sim. Tem muitas histórias aí importantes para a gente viver o aprendizado, porque às vezes a gente sofre para aprender. E a gente vendo o sofrimento das pessoas, a gente fala assim, peraí, eu não quero passar por isso. Então é aonde chega a mudança de atitude. Exato. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, de todos os detalhes, pastora, mas eu quero também saber um pouquinho nos bastidores aí se a pastora tinha esse desejo da escrita,
Porque eu sei que a pastora já tem anos aí, né, na história, não só de pastoreio, acredito que está indo para 33 anos, né? E toda uma história familiar também, a família também, os filhos, já são, né, pastores, já cuidam de pessoas, mas tinha esse desejo de ter impresso no livro? Sim, sim, eu sempre quis escrever a minha história, sempre eu quis relatar isso, porque aonde a gente não consegue chegar, a internet chega, o livro chega, Exato. e eu sempre quis relatar assim, porque é forte. É forte. Ótimo. A gente, como eu cresci num lar evangélico, e eu ensinei minhas filhas também. Então, nós somos pastores de 3 igrejas, né? Eu com meu esposo uma, aí a minha filha outra, que é em outra cidade, e a outra filha no centro da cidade onde eu tô. Nós somos pastores ali em Ibirá. Que Muita legal. alegria da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o ministério de vocês, eu não sei se pode chamar assim, qualquer coisa me corrige, pastora. Mas o ministério de vocês tem todo esse cuidado, mas com famílias, né? Não é específico só homens, só mulheres, assim, o trabalho que a pastora faz. É com famílias mesmo, nesse cuidado? Sim, 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 todos. Com todos, A né? Bíblia fala que nós somos do Senhor, a terra e todo mundo, todos que existem são do Senhor. Então Deus não faz acepção de pessoas. Nós cuidamos de almas, Ótimo. independente de gênero, cor, eh, classe social, família. Nós estamos ali para atender Pra pessoas cuidar, né? e cuidar. E tem aqui no capítulo uma aspa aqui, as aspas que são, achei muito bonito, né? Que é um trechinho do teu capítulo, que a pastora Vânia fala assim: a mágoa paralisa o tempo, pois olhando para trás, não chegaremos a lugar algum. O perdão é a permissão para avançar para uma vida curada e feliz. Que que forte a gente falar sobre isso, né, pastora Vânia? Porque se não tem perdão, não tem como avançar. Não. Não, porque às vezes as pessoas só estão preocupadas com a vida eterna, mas a vida eterna começa aqui. Jesus, ele prometeu uma vida abundante. Ele nos trouxe a cura. Ele fala que pelas suas pisaduras nós fomos curados. E o nosso pecado, ele faz divisão entre nós e Deus para que ele não nos ouça. E às vezes a gente pensa assim, ah, eu não matei, eu não roubei, mas só que a mágoa é um pecado que a gente guarda dentro do nosso coração e ela nos priva da graça de Deus, que é o favor não merecido. Então, nós somos privados de muitas bênçãos quando nós guardamos os simples fatos de não seguir os passos de Jesus, de quando ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A gente sempre acha que temos a razão, como já repeti várias vezes isso, mas a partir do momento, como está escrito no Salmo 24, que a terra é do Senhor, o mundo e todos os que nele habitam, quem subirá ao santo monte do Senhor? Os que são limpos de mão e puros de coração. Esse sim, Deus fará justiça. Às vezes nós vivemos coisas que falam assim, ah, isso não é justo comigo. Eu sirvo a Deus, eu procuro andar nos mandamentos dele, só que Deus só vai fazer justiça nas nossas vidas quando nós tivermos um coração puro, como ele deseja. Então não é só ter fé, ter certeza da salvação, ser uma boa pessoa. Nós temos que ter coração puro, como o coração de uma criança, que Exato. não guarda mágoas. Aí nós temos permissão para avançar. Eu costumo falar que Deus me curou e Deus me prosperou depois disso, né? Então, hoje eu posso fazer coisas que eu não fazia antes, né? Antes eu era bem limitada em todas as ações, nem sonhava ser mãe, aí está escrito tudo no livro. E Deus me deu essa graça, né, para poder fazer discípulos, flechas, para chegar aonde eu nunca vou chegar. E Deus me Exato. deu a graça também para poder usufruir da vida, fazer coisas que eu nunca fiz. Eu nunca corri com as minhas filhas, eu nunca brinquei no parquinho. E Deus me curou. E hoje eu faço tudo isso com meu neto, né? Ai, Eu que já faço gostoso. exercício, vou para academia, trabalho fora, né? Tenho meu horário ali na assistência social da cidade. É muito bom.
poder ótimo, ajudar pastora. pessoas. É exatamente sobre isso. Mas para pastora ajudar pessoas, ela também precisou passar por todo o processo. Mesmo estando na igreja, né, pastora? Mesmo Sim, sendo ali cuidando de pessoas. Porque é bom que a gente traga aqui para as pessoas que elas precisam entender que nós não somos é, Mulher Maravilha, Super-Homem, não somos o que as pessoas pintam aí fora. Nós somos seres humanos, porque a perfeição ela está em Deus. Ela está em Jesus. Nós somos só precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. É sobre isso. É nós nos esforçarmos sim e fazermos de tudo para sermos parecidos. E ainda assim não seremos, não. né? Não seremos parecidos, mas não seremos como Cristo foi. Porque é tudo sobre ser humano. Quando a gente já veio para cá, para esse mundo, a gente já veio, né? Já nasceu do pecado ali. Então, é claro que eu não estou aqui, quem é pastora aqui é a pastora Vânia. Estou aqui trazendo porque é um bate-papo gostoso e eu senti muito a vontade de falar assim com ela aqui, para trazer, porque tem muita gente sofrendo também, não tem, pastora, nas igrejas? Eu Olha, acredito que a senhora também, você, atenda muitas pessoas sofrendo, né? é porque as pessoas realmente, elas querem viver o evangelho, mas elas são convencidas, né? Convencidas, mas na verdade a conversão, ela vem passo a passo, o qual nós permitimos Deus fazer em nós. Um novo nascimento, né? Um novo nascimento de atitude, um novo nascimento de mente. Então, muitas pessoas falam assim, eu tenho Deus desde que eu nasci. Eu fui criada dentro da igreja e hoje eu ainda caminho em conhecer o Senhor. E Ele se faz conhecido a cada dia conforme eu busco. Então é um processo. Eu acredito que Exato. até a gente chegar lá na hora da morte, nós estaremos passando um processo para chegar lá, porque não tem ninguém perfeito. Perfeito é só Deus. Mas se nós seguirmos os passos dele, com certeza nós vamos viver o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Teremos as nossas orações respondidas e não nos sentiremos injustiçados pela vida. É maravilhoso. É maravilhoso. Lindo. Eu amei estar aqui relatando. Eu quero ter os próximos Aí já livros. fica o convite. Antes de terminar, já fico convidando aqui. Pastora Vânia já está convidada Ah, para gente. retornar, porque não só aqui no podcast, mas outros livros, porque com certeza tem muita história aí. Tem. E até uma pergunta que eu iria fazer depois, mas já vou fazer agora. Como que foi para escrever, pastora, com tanta história, para fazer a conexão de tudo e encaixar tudo em poucas páginas? Foi incrível, porque eu sempre quis e tive incentivo de várias pessoas. Só que quando chegou o convite, ela me achou no Instagram. Eu nem tenho tanto seguidor assim, eu nem Olha, mexo quase no ai Deus. Instagram. E ela falou que Deus tocou nela. Ela falou assim: me conta um pouco da sua história. E a história que eu creio que é uma das mais marcantes, porque uma pessoa que não sofri 40 dias, foi 40 anos, gente. 40 anos é muito tempo esperando uma resposta de Deus. Então eu contei e ela caiu aos prantos. Ela falou assim: tem que ser você. Então eu recebi esse convite e a partir do momento que eu sentei para escrever, fluiu que se tivesse mais páginas ia contar mais Olha coisas. Aí tem só. vários testemunhos, né? E Sim. eu, se tivesse mais páginas, com certeza teria mais. Então eu gostaria muito de continuar e eu amei escrever. Que Eu ótimo. amei, assim, as E palavras foi veio, fácil, foi né? fácil. Foi fácil que foi aprovado na hora, até a edição resolveu só um pouquinho ali, algumas Nem coisinhas, precisou mas muito. foi muito fácil, foi muito gostoso. Que ótimo. E vamos trazer agora para o capítulo o que a gente pode falar, pastora, porque eu sei que se a gente contar tudo, você aí que está em casa não adquire o seu exemplar. Então, antes disso, antes da pastora contar alguns trechos do livro, do capítulo, eu quero passar aqui para vocês o Instagram da pastora Vânia. A gente vai colocar aqui para vocês, porque se você quiser adquirir o seu exemplar, não é com a gente aqui na editora, não. Nós só abrimos as portas. Você vai aí, ó, neste Instagram que está aparecendo, pastora.vânia Cardoso.
lá no Instagram da pastora, que você vai entrar em contato, a equipe da pastora, ou quem for responsável pela mídia, pelo marketing lá do Instagram da pastora, vai te atender e vai te direcionar para fazer a compra do livro, do exemplar, que está lindo, está cheio de histórias incríveis, mas da pastora Vânia está marcante. São 40 anos, né, pastora? Não são 40 dias. São 40 anos. E eu quero nos próximos também poder falar sobre a família, porque muitas pessoas passam muitas dificuldades, né, em encaminhar ali a família. Hoje em dia o mundo está muito libertino e acaba isso repercutindo nas famílias. Então eu quero também passar as histórias, o que Deus já fez na nossa família, nesses 35 anos que eu estou com meu esposo, né? Temos 2 filhas que não são revoltadas de ser filhas de pastor. Deus falou muito com elas que antes de elas ser filhas de pastor, elas são filhas de Deus. E aí foi a base da fé delas. Então é muito interessante a gente poder estar aí se conhecendo e aprendendo, né? Eu também quero aprender muito aí com as mulheres que passaram os seus testemunhos nesse livro, porque a nossa vida é um constante aprendizado. Ninguém sabe tudo, né? A gente não sabe. Não, e é um aprendendo com o outro, né, pastora Vânia? Porque a gente aprende com aqueles que estão na caminhada há mais tempo, a gente aprende com aqueles que estão chegando também. Então é um momento em que vocês se encontram, em que vocês... Eu acompanho muito, gente, contando um pouquinho aqui para vocês dos bastidores do nosso podcast. Elas se encontram no corredor no dia da gravação. Muitas acabam tirando foto uma com as outras. Elas se conhecem e fazem conexões. Porque mesmo que muitas são até pastoras, têm histórias impactantes, e são mulheres que já são conhecidas aí pelo público e por onde elas fazem os seus trabalhos, aqui elas estão se conhecendo, então são novas conexões. Umas vão nos eventos das outras, nas igrejas das outras. Isso é tão lindo, né? Quando a gente fala de Deus e espalha esse amor de Deus, né, pastora? O nome disso é reino. Que venha o teu reino, porque para Deus ele não tem placas de igreja. Não tem a igreja certa. Ele vem escolher um povo. Então isso é reino. Quando nós temos essa conexão de unidade, independente de igreja, mas temos uma unidade de fé, é aí que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Quando a gente tem essa mente aberta para entender que Deus é um só. E que Ele vai responder se nós clamarmos a Ele, se nós estivermos ligados, como está escrito em João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, às vezes a gente pede, mas não é feito porque nós não estamos ligados, Exato. Né? Então, é o tempo. É o tempo que nós vamos aprendendo a como estar ligados. Porque a nossa carne, ela fala alto. Exato. Eu costumo dizer que a carne é forte. Ela não é tão fraca, né? Mas é nesse sentido, ela é forte. Se a gente deixar, a nossa carne nos domina, nos controla, eu não estaria nem aqui. Né? Mas a gente fala assim, não, peraí, eu vou mover uma ação espiritual de fé. Eu vim com a companhia do Senhor, dirigindo de lá até aqui, crendo e sabendo que a vitória não é só minha, é sua também, né? Nossa! E não veio de perto, não. A pastora já falou aqui de onde é, mas eu esqueço a palavra, é Ibirá. E ela já contou aqui pra gente nos bastidores que é onde tem a melhor água, é isso, pastora? É a melhor água do mundo, né? Só tinha essa fonte em Paris e ela secou. Olha. É uma água que tem vanádio e Deus falava comigo que eu ia para um lugar de águas. E eu imaginava que era um lugar de bênçãos, né? Ai, Deus vai fluir tudo. E quando fui convidada para ir para Ibirá e eu vi as fontes, eu quase caí de costas. Falei, Deus, o Senhor é lindo, né? Maravilhoso, então nós estamos há 11 anos nessa terra das águas, ali onde as pessoas vão para se curar, para tomar os banhos, né? Olha só. É a melhor água do mundo.
Aí Ibirá, Águas de Ibirá. Já vai todo mundo anotando aí para correr para lá, hein? Foi a pastora Vânia que avisou. Então já anota aí o local para vocês irem também. E quando a gente fala de cura, a gente acabou de falar aqui de águas, de cura, e a água tem uma representação muito forte para a gente, né? Quando a gente fala de águas purificadoras, são águas que quando elas passam, elas libertam e a água que a gente fala, né? Que é a presença do nosso Deus na vida das pessoas. Eu queria que a senhora trouxesse também que você, gente, eu falo senhora porque é em respeito mesmo, por ela ser pastora, viu, pastora Vânia? Mas é você, para trazer aqui um pouquinho sobre essa questão também da água de Deus, o que Deus fez na sua vida e que você pode hoje com esse livro fazer na vida de outras pessoas. O que tem de especial aqui que vai impactar a vida de muitos? A mulher samaritana, em João capítulo 4, quando ela se encontrou com Jesus, ele estava na beira de um poço para beber água, né? E ele não tinha como pegar, né? Então havia uma divisão ali entre povos que não se comunicavam. E ele falou para ela que se ela cresce nele, na água que ele desse, rios de água viva ia fluir do ventre dela. Então, quando nós temos um encontro real com Jesus, flui como a água, né, que vem direto de Deus. Muitas vezes eu estou pregando, eu estou falando, como agora escrevendo, a gente começa a perceber que não é de nós, é tudo dele. Tem tudo a ver com ele. Então, essa água que flui, que mata a sede da humanidade, nesse deserto da vida, é só Jesus que pode dar. Então, quando você tem essa água, você acaba se tornando não somente um beneficiado, mas você se torna uma fonte. Né? E é incrível que quando as pessoas chegam até nós, como a mulher samaritana, ela saiu e a Bíblia fala que ali ela pregou naquela cidade, falou do amor de Jesus. Então, eu creio que nós temos que ter esse encontro total com Jesus sem reservas, porque ela era uma mulher tão pecadora quanto nós. A Bíblia fala que ela tinha, Jesus revelou a ela lá que ela tinha 4 maridos e o quinto não era dela, né? Então ela era marido de outra, né? E ela estava ali ao meio-dia, um lugar, uma hora que ninguém ia buscar água para pegar daquela fonte e ela se encontrou com Jesus. Então, às vezes, na nossa vida, na hora que a gente não quer que ninguém saiba, Deus está vendo, Deus está lá e Deus está nos amando independente dos nossos pecados. Ele só quer que nós possamos deixar Ele agir, né? Permitir beber dessa água e essa água se tornam rios que flui e chega a alcançar outras pessoas. Eu amo amar pessoas. Eu amo amar pessoas. Estou totalmente à disposição, não somente na igreja, como na assistência social da cidade, trabalhando socialmente, porque é o que Jesus faria. Eu fico pensando aonde Jesus estaria se ele estivesse aqui. Com certeza estaria ajudando pessoas. Então essa é a nossa missão, porque a bênção não é só para nós. Ela tem que fluir. Esse livro vai fluir, hein? Esse livro vai alcançar pessoas que às vezes têm aquela coisa assim, tenho preguiça de ler a Bíblia, a letra é pequenininha, não entendo, mas lendo um testemunho forte, já começa a entender que as pessoas que estão aí são a Bíblia que o povo lê, né? As pessoas são, os testemunhos, eles querem ver, a Bíblia fala que o povo almeja com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, essa manifestação está acontecendo. É maravilhoso estar aqui. Maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Pastora Vânia, com muito carinho aqui, a gente recebe e de portas abertas para que volte mesmo. A gente está quase caminhando para o fim do nosso podcast, porque a gente sempre faz um podcast para vocês que estão aí, já conhecem a gente, vocês que estão no nosso canal da editora Chave Mestra, já sabem, a gente sempre faz curtinho para que vocês tenham o melhor do escritor. Porque hoje a gente sabe que tem conteúdos aí de 1, 2 horas e que nem todo mundo quer assistir, né? É que nem a pastora estava falando aqui, às vezes a Bíblia, a pessoa é cansativa, então começa por um testemunho e depois você vai se aprofundando nas maravilhas que Deus faz. Então, neste episódio aqui, você vai ter um pouco mais aí, um pouquinho só da história da pastora Vânia, para você entender como que é sobre a cura
para dores invisíveis, que é o que ela traz aqui no capítulo. Ela fala sobre toda a sua história, toda a dificuldade que ela teve na questão da região, né, dos pulmões, de toda a respiração, de tudo que enfrentou e que foi indo ligando com algumas questões que precisariam ser tratadas emocionalmente e de repente, olha a cura quando veio. E de repente não, né? A gente sabe que é o de repente de Deus, né? Na verdade, o médico, ele tinha falado que ia arrancar os meus pulmões, né? Já não tinha mais. Então, eu provavelmente, eu teria mais chance de morte do que de vida. E eu pedi para ele 4 meses. E eu já tinha esperado 40 anos. E nesses 4 meses, eu consegui entender, eu falei, Senhor, eu me entrego a Ti, mas eu quero ir para o céu. Entender como que se consegue a cura que está no livro aí, que você vai comprar. Tá lindo! E ó, ela até falou comigo aqui também, mandando um abraço também pra Débora, que eu acho que é por isso que a pastora Vânia falou assim, eu falei com você, mas era outra Débora também, você vê que só tem Débora aqui na vida, e é tudo bíblico, hein? A Débora também, que atendeu a pastora Vânia, que a trouxe ali pra gente conhecer, para esse livro, que fez o convite, quer dizer, que conheceu a história e se emocionou para ver que não é, né, a história não é básica, né, porque até a nossa executiva também se emocionou com a história, porque aqui a gente tem toda uma seleção, né, você que às vezes assiste a gente fala assim, como eu faço parte como escritora da Chave Mestre, tem uma seleção para a gente estar aqui, e inclusive quando são estes livros em especial, que são livros que falam de fé, que falam daquilo tudo, aquele processo que a pessoa passa e que ela é forjada, então a gente também tem uma seleção aqui. E a pastora, nesta seleção, fez parte agora do capítulo 30 e que já está marcado que os últimos serão os primeiros, né, pastora Vânia? Já é justo o capítulo 30. Quero participar de novo, eu amei de paixão e eu quero também mandar um abraço, né, para Débora, né, que eu achei que era você. E para todos que estão ouvindo, para minha família, meu esposo que não pôde estar aqui, minhas filhas, meu genro, meu neto, meus amigos, que com certeza estão assistindo, que vocês sejam alcançados pelo Senhor e possam ter uma vida plena. Não adianta viver, somente sobreviver. Nós temos que ter uma vida abundante, uma vida plena. Esse é o plano de Deus para nós. Pleno e feliz, né? Sim. Como se faz? É assim. Como se faz? É só através de Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-la para voltar. A gente está encerrando o nosso podcast, mas traz uma mensagem final, pastora Vânia, para quem estiver assistindo. A câmera sua, essa daqui, eu falo que é a câmera da sabedoria, da verdade, do puxão de orelha, de tudo. Que vocês se sentirem à vontade, que Deus colocar no coração e o que a pastora tiver de melhor, a pastora Vânia, para essas pessoas. Então, traga sua mensagem para a gente. Não olhe para trás. O passado, ele acrescenta somente nas lembranças. Se nós ficarmos lembrando de coisas boas, não viveremos as coisas melhores que Deus tem. E se nós ficarmos olhando somente para as coisas ruins, também não viveremos. Então nós precisamos deixar o passado para trás, viver esse presente, que o nome já fala presente, porque Deus tem um futuro maravilhoso para cada um de nós, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E fará grandes obras. Então, o deixar o passado para trás é aquela palavra lá que o Bartimeu jogou a capa fora, né? A mulher que ficou olhando para trás, ela paralisou. Então, libera isso, siga em frente que Deus tem coisas melhores. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã porque Ele vive. Ai, que lindo! Aqui a gente faz de tudo, a gente chora, a gente canta, a gente fala dos milagres de Deus e isso se torna cada vez mais próximo, né, do que Cristo fez e faria que estivesse no nosso lugar, né, aproximar as pessoas, uns entender os outros, né, com as suas dificuldades, com as suas questões e também trazer esta alegria em momentos de alegria e também chorar no momento que é preciso. Não é verdade, pastora Vânia? Essa é a mensagem. Não adianta ficar parado. Nós temos que prosseguir.
Ótimo. Essa é a mensagem. E vamos prosseguir muito com este livro, viu, pastora? Vamos Vai sim, ser eu lindo, amei, tem sido gente. lindo. Pega também um pouquinho aqui, ó, que é teu. Olha Esse é o só. meu, me devolva depois, pastora. Mas Não. esse ficou lindo, né? Olha aqui, gente, Olha por a onde eu foto passar, linda. eu sempre passei e levei meu testemunho. Agora eu vou levar o livro junto, que eu estou muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. Muito obrigada, editora Chave Mestre. Amei. Ah, eu que agradeço. E volte mais vezes, já está intimada, hein, pastora? Vou voltar. Volte sim, venha e a gente pode gravar muitos outros podcasts e também, ou só tomar um café, uma água, não tem Ai, que problema. legal. Passando por aqui, a gente está por aqui. Muito obrigada, viu? obrigada por essa oportunidade. Eu Eu que amei. agradeço. E eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Muito obrigada. E que este conteúdo não só edifique sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Então, manda esse conteúdo para todo mundo que você conhece, que as pessoas com certeza vão ser edificadas e transformadas por meio deste testemunho da pastora Vânia e também de outras histórias do Forjadas para Vencer. Até a próxima. Tchau, tchau.